Fala, Zé, a galera, estamos de volta aqui com o Zé. Fala, rapaziada. A gente tem muito o que falar ainda, a gente falou de assuntos mais administrativos, né? Só que eu acho que a galera está um pouco ansiosa para ouvir das operações. E teve uma operação que, para mim, foi a operação que mais me marcou, porque foi a primeira operação que eu fui efetivamente utilizado como sniper. Eu estava sob a sua chefia, eu sei que você não gosta de ser chamado de chefe, mas você tem chefe, né? chefe até é hoje. Questão de ser só mais antigo, só isso. Mas é o cara que tem a visão da coisa, ele tem a experiência que dá a segurança para os novinhos de que vai dar tudo certo e sempre dá tudo certo, graças a Deus, sempre Graças ao bom Deus. Então eu queria falar de Santa Luzia. Como é que a Santa Luzia foi uma operação de assalto a banco, a gente chama de Alfa Bravo, que aconteceu em Santa Luzia do Paruá, no Maranhão, em 2010. 2010. Como é que começou essa operação, Zé? Conta pra galera aí. Como eu sempre falo, a gente é uma tropa de apoio, né? Nós vamos, lógico, já temos sido desenvolvido ali, não sei se pela SR do Pará ou pela SR do Maranhão, uma investigação. Era uma época que ainda estava tendo muito assalto na banco nas cidades do interior do Maranhão, né? Quadrilha de gente altamente armada, chega no local onde tem eles são precedidos de um levantamento, ele vê a falha da segurança pública, que a gente tem, as limitações, principalmente nesses rincões que existem no Brasil, né, irmão? E vão lá, e como tem uma instituição financeira, normalmente com algumas informações privilegiadas que alguém da região está passando, tipo assim, o horário que chega o dinheiro, quanto de dinheiro tem, o dia que chega o dinheiro, né? E eles vão lá e montam um assalto que aterroriza todos os cidadãos de bem, né? Um domínio de cidade, né? Entendi. Tomam a cidade para si. Tomam a cidade, usam os moradores como refém, né? Para cumprir o seu intuito de levar o dinheiro. Tá. E aí sai atirando em todo mundo que está na frente. E lá, como é que chegou essa informação lá no COT, que você preparou, galera? Como é que foi? Chegou uma informação no COT que possivelmente ia ter um assalto ali na região do Maranhão, no interior do Maranhão. É lógico que essas coisas, a gente está, como eu sempre falo, o pessoal da inteligência chama a gente, nosso papel é fazer a parte tática e acreditar no que a inteligência me diz. Perfeito. Eu não tenho maneira nenhuma de questionar a inteligência. O cara é assim, irmão, beleza, então vou fazer como você me diz. Tá? Não posso, muitas vezes, um cara que está numa investigação lá há 1 ano, 2 anos em cima de alguém, eu querer mudar o que o cara me diz porque eu cheguei ali 1 semana, 10 dias antes, né? Eu acho que eu não tenho esse direito, como eu não permito o direito do cara que está lá meter na minha parte tática. Perfeito. Então é uma troca de informação nisso aí. E chegou uma informação pra gente que provavelmente teria uma quadrilha que iria realizar um assalto numa cidade, e o pessoal da investigação, num determinado ponto, detectou que o provável local de assalto seria em cidade de Santa Luzia do Paruá, né? Nós fomos lá na cidade, fizemos nosso reconhecimento, como é de prática fazer e tal. É lógico que a nossa intenção é sempre estar a gente contra os bandidos, a gente não quer a população envolvida. Claro. Então o que acontece? Se a gente puder pegar o lugar onde esses meliantes se esconderam, onde eles estão antes de partir para o assalto, antecipar a ação para ser uma situação que, caso aconteça confronto, seja nós, policiais federais, contra eles, meliantes, para a gente é muito melhor. Nós nunca temos o intuito de colocar a população em risco. Não é essa intenção nunca está com a gente. Porém, o que acontece? Muitas e muitas vezes você não consegue. Porque é um momento, esses caras chegam, eles entram dentro de um local, normalmente uma chácara, um sítio, uma casa, no meio do mato, coloca a rede no meio do mato. Exato. E acabou, meu irmão. Você não sabe mais de onde é que os caras estão. E às vezes o cara está num local que ele tem acesso a 2, 3, 4 cidades que a gente não sabe não sabe exatamente qual que ele está indo, né? Você não sabe exatamente qual que ele está indo. E o que acontece é o seguinte, pelo menos no meu entendimento, muitas vezes o que a gente tem, vamos supor, você tem um possível banco onde vai ser. Não, mas no banco pode ter população, pode ter alguém? Pode. Mas a minha tropa é totalmente preparada para qualquer situação dessa, tá? Eu acho que nós somos a única tropa que tem condição, pela capacidade dos snipers, pelo equipamento que nós temos, de fazer esse combate sem gerar risco à população. Risco sempre existe, sim, mas de minimizar ao máximo qualquer risco que existe na população. Inclusive, talvez seja menor o risco
com o COT operando nessa situação do que deixar os caras saírem para tentar pegar depois, que é um... Os caras, quando saem, para você tentar pegar depois, eles sempre vão sair com refém. Exato. Eles vão sair, né? Não sei o nível de agressividade que eles vão estar ali, em termos de até de ter usado anterior à situação algum entorpecente, de estar muito doido na situação, que nem foi lá, né? Que nem foi lá, né, irmão? Então, só que o que não pode acontecer também, porque muitas vezes quando a inteligência produz esse conhecimento e você, por uma questão dessa de não, é no banco, mas você tem que minimizar o risco da população. Mas se você não pegar aqueles indivíduos ali naquele momento... Conter os caras ali... Numa situação futura, eles vão escancarar, vão ter conseguido mais dinheiro, vão ter comprado mais arma, e vão colocar em muito mais risco a população de outras cidades. Então, são situações que a gente não pode perder. Lógico que não é nosso objetivo, mas quando a situação operacional te limita a ter apenas a situação aonde vai ser efetuado o assalto, você tem que planejar uma situação para pegar eles durante o assalto. Como aconteceu lá. Como aconteceu lá. Como é que foi esse planejamento, Zé? Como é que você viu o teatro de operações lá e como é que você decidiu como é que ia ser, como é que ia se desenvolver ali? Normalmente a gente desce na cidade aí, né, com 1 ou 2 operadores, passar de forma dissimulada, né, de vestimenta dissimulada, e vai lá dar uma olhada na situação, vai lá no local onde é o provável local do assalto, vai olhar os pontos que você tem de abrigo, né, até onde a sua tropa pode ir, o tanto que você vai se aproximar do combate, a efetividade que você vai ter de tiro. O sniper vai olhar as limitações que ele tem de visibilidade do teatro operacional também, né? Aí tu desce anteriormente nisso. Isso quando possível. Quando possível. Quando possível. Quando você consegue antecipar de alguma maneira isso aí. E aí você tem que, de certa forma, se manter um pouco distante da situação para não ser detectado. Sim. Porque é difícil, você colocar determinada quantidade de pessoas num ambiente onde é totalmente, até a característica individual dos nossos operadores é diferente do morador da região, né? Claro. Então a gente chama atenção de certa forma, né? Então você tem que tentar de forma dissimulada, com auxílio do pessoal que está ali da região, se manter escondido, se manter numa situação de... Tem um monte de cara feio lá, né? Olha só, chama um monte de moleque feio naquela porra lá, fudeu, né, brother? Então ele tem que se manter de certa forma escondido, mas mesmo assim em condições de observar a situação. Perfeito. E antes de acontecer a situação, é interessante que toda a tropa saiba o posicionamento, quando é possível que isso aconteça, fazer esse ajuste fino. Lá rolou. Lá tivemos essa possibilidade. Beleza. Né? E aí os snipers ficaram num lugar bem privilegiado, né? Privilegiado. Frente para o banco, mais ou menos uns 100 metros do banco. E as equipes foram divididas em duas. As equipes divididas em duas, vindo cada um por um flanco, né? Assim, lógico que sempre a gente faz toda a estratégia para evitar cruzamento de linha de tiro, né? Limitações de condições de se aproximar da situação, porque se meu armamento, vamos supor, meu armamento do pessoal do assalto é clicado a 50 ou a 100 metros, não tem por que eu me aproximar. O meu tiro é perfeito a 100 metros, o meu tiro é perfeito a 50, para que eu vou me aproximar? Claro. Então eu mantenho a minha limitação, a vantagem, eu treino para isso, né? Para ter essa vantagem tática, então não tenho por que me aproximar. E toda aproximação que houver depois, só sob comando. E outra vantagem que nós temos, muito que eu falo que pega a cereja do bolo, é se meu sniper tiver bem posicionado, tiver num lugar legal, irmão, e os caras começarem, porque esses caras são muito covardes, cara. Tu chega lá, lógico que a primeira coisa que a gente faz é dar voz de prisão. Porque você tem que dar voz de prisão pros caras. Você não quer combater os caras. A intenção é que se rendam. Só que, normalmente, numa situação dessa, eles sempre começam a atirar na gente. Claro. Sempre começam a atirar na gente. Já chegam atirando na população. Já chegam atirando na porta do banco, atirando na população. Eles já chegam de forma totalmente intimidativa em cima de quem está lá na situação. Em Santa Luzia mesmo, a gente já chegou ali na legítima defesa de terceira. Porque já estava aquela parede de refém ali, com os caras dando tiro pro alto. Com os caras dando tiro pro alto, já tinha dado tiro. Já tinha acertado um rapaz. Já tinha dado tiro num rapaz,
né? Exatamente. E já tinha dado tiro nos vidros da agência também. Exatamente. Isso que, né? Então tem toda essa situação. Lógico que aí, a partir do momento que você dá voz de prisão e que os caras não se entregam e que começam a agredir a população e a agredir a nós como força de segurança, né, da nação, a gente tem que fazer frente a eles com o que nós temos. E aí nós somos altamente capacitados para isso. E o legal é que, né, eu tive o privilégio de ser um dos snipers da operação e a gente estava brifado para ficar num prédio em frente ao banco, a gente tinha que subir. E tinha um portão que a gente não conseguia quebrar. O portão era mais fácil do que a gente pensava, né? Então a gente demorou um pouco para subir e o salseiro começaram os caras a dar tiro na gente. Eu lembro que eu estava na hora que nós fomos andando assim, a patrulha que estava comigo aqui, eu e mais 2 policiais, os caras atirando, eu falei, meu irmão, se posiciona, que os caras estão metendo tiro em mim, porra. Vera, né? É a Vera, não tem não. A Serol tá comendo aqui, se posiciona. A pessoa viu BUM! Na hora que eles não esperam, né, irmão? São de certa forma, cara, eles não esperam. Então quando começa a cair um, cai outro, eles se desestruturam, se desestruturam. E é óbvio que você tem toda uma estratégia. Se você saber, vamos supor, quem é a liderança, você começa a pegar a liderança. Se você não souber quem é a liderança, você começa a pegar quem tem um armamento mais forte. Então isso aí vai desestruturando a situação deles. E o sniper é preciso justamente nessa seleção, né? O sniper não perde tiro, irmão. É o que eu falo, sempre falei isso aí, cara. Eu tenho totalmente confiança nos meus snipers. O sniper é um tiro, uma queda, um tiro, uma queda. Não tem essa. Se o cara vacilar de colocar o nariz para fora, ele vai tomar um tiro no nariz. Não tem como. O que acontece, o que é a realidade, né? É lógico que posterior a uma situação dessa, lá você tem que estar aproximando com a patrulha para fazer um rescaldo. Muitas vezes um cara, na hora que vê essa situação, ele foge e tu tem que estar procurando de certa forma, tá indo atrás sempre que possível, né, cara? E esses caras, normalmente, quando eles chegam no interior, eles vão e fazem um ataque contra a força policial da cidade também. Então, antes de começar a operação, você tem que designar uma equipe para estar vendo se eles estão dando tiro intimidativo em cima dessa força policial. Tem toda uma estratégia de ação nisso aí. E é interessante também, a equipe de assalto tem uma função que muita gente não percebe, de que às vezes posicionar o mala para que o sniper possa ter uma linha de tiro. Às vezes, exatamente. A equipe de assalto não está nem ali para efetivar a neutralização do cara, mas para, tipo assim, liberar o campo para tirar o cara de um abrigo. Levantar a bola. Isso, para arrumar um melhor posicionamento para o sniper fazer o trabalho dele. Então, tem uma sincronia ao redor. É lógico, é um trabalho de equipe, né, irmão? Trabalho totalmente trabalho de equipe, né, cara? Comunicação, se possível, quando a gente consegue ter uma comunicação, o que não é uma coisa muito fácil dentro do salseiro pegando, não é muito fácil essa comunicação, mas se possível a gente conseguir ter uma comunicação, facilita muito nessa situação. E em Santa Luzia foram quantos malas? Qual foi o resultado final da operação lá, Zé? Eu sei, eu tô te perguntando. Em Santa Luzia vieram a óbito, né? 6 miliantes, né? Vieram a óbito naquele dia lá. 2 sobreviveram. Não tem. Passou o confronto, acabou ali, sobreviveu, acabou, então, tranquilo. Não existe covardia em momento. Todos são socorridos, até com o nosso socorrido, são levados para o hospital para ser socorrido de imediato também. O que aconteceu lá? 6 caíram durante o assalto, que tinham que cair mesmo. Justo. 2 caíram, mas sobreviveram porque foram socorridos. Foram socorridos, levados para o hospital e socorridos. E outros 2 se entregaram e saíram tranquilos. Sem acontecer nada. Sobraram só os 2. Entende? O irmão acabou, não teve covardia. Acabou, beleza, vamos ali fazer o que tem que fazer, esperar. Tem todo um... Lógico que a situação não acaba ali. Tu tem um trabalho da perícia que vem posteriormente àquilo. Então você não é porque aquela situação da assalto acabou que você vai retirar. Não, tu tem que esperar todo um trabalho ali, todo um trabalho de chegar à perícia, fazer a perícia, de chegar de recolher testemunho, porque tudo isso posteriormente tem um depoimento, depois vai para a justiça, né? Então tudo tem que estar ali na situação. Você sabe que você fez um trabalho defendendo a sociedade, né, cara? Mas não basta só estar ali no momento defendendo a sociedade. Você precisa que as pessoas também, que quando chegar para colocar no papel e você responder no juiz, o juiz, na hora que lê o papel, ele tem aquela visão do que realmente aconteceu na situação.
As coisas aí.